Bom, eu vou mostrar como é que ficou a delegação de acesso nova no meu Correios e compará-la com o ID Correios atual, ok? Então a gente Ok. tem aqui no ID Correios a opção de você conceder permissão à pessoa física, você tem que ir lá, clicar, adicionar um ID Correios, depois apertar OK. Depois que você fizer isso, bom, eu vou fazer aqui, né? 305, 300, 708, 57. Eu estou aqui numa empresa, né? Uma empresa de homologação aqui, e eu vou adicionar um ID Correios a ela. Depois que eu adiciono 305, 300, 305, 300, 357. Depois que eu acho o ID Correios, eu tenho que clicar aqui, apertar OK. Depois clicar aqui, depois clicar em enviar solicitação. A pessoa tem que ir lá e aprovar. E aí você pode ver aqui, inclusive, que ela está aguardando aceitação. Depois que você faz isso, depois Ela que a recebe o pessoa e-mail, né? Aí, recebe o e-mail recebe o com a e-mail. solicitação e ela tem que fazer a aprovação para depois ser liberado. Exatamente. Eu vou aqui por fora da tela, eu vou aceitar a solicitação rapidinho Tá. para quê? Para que a gente possa trabalhar. Rapidinho para Para testar ativar aqui. essa conta. Aí eu vou aqui, eu vou aceitar. Beleza? Agora eu vou recarregar essa tela. Eu já estou aqui, aceito. Ah, beleza. O cara aceitou. E aí a gente vai poder editar, né? Eu posso editar e dizer assim, olha, o que eu quero fazer com esse cara? Ó, nenhuma permissão de acesso em sistema foi concedida. Observa que quando eu cliquei em editar aqui, ele não me deu a opção, né? Para escolher aqui, porque não é intuitivo, né? Eu só vejo aqui os usuários que estão com permissões, que não é de fato permissão, na verdade eu só habilitei ele ao sistema, habilitei ele àquele CNPJ, isso não dá permissão alguma, então não é rigorosamente permissões concedidas, eu preciso ir em outro menu, né? Eu estava aqui em ver permissões concedidas, vi aqui, já concedi, aí eu tenho que ir em outro menu, né, conceder acesso em sistema de permissionário, aí eu tenho que novamente, eu já tinha o cara ali na tela, mas eu tenho que novamente Procurar escolher o cara. o cara que tem que estar no hall daqueles que eu já adicionei, né, isso aí tudo bem verborrágico, clicando aqui, clicando em OK, vai contando aí a quantidade de cliques que você vai Cliques, né? fazer. Depois que eu vim aqui, cliquei, tem que clicar de novo e tem que clicar em prosseguir. Meu Deus! Aí ele mostra a relação de sistemas que estão habilitados para esse CNPJ, que eu estou logado aqui como teste. Aí suponhamos, beleza, eu estou aqui, vejo aqui os nomes dos sistemas, o que eles fazem, e eu vou atribuir àquele usuário que está aqui em cima, né? Eu poderia ter feito isso com mais de né? Teria que ficar pesquisando, ok, selecionar e tarará, para ter nesse hall de usuários a lista de usuários que eu quero fazer as permissões, e eu clico em um cara desse, por exemplo, ou mais, clico em prosseguir, e aí ele vai mostrar a lista de grupos. Finalmente eu cheguei nos grupos, e aí eu posso vir aqui dizer que, por exemplo, este usuário, para este sistema, para esta empresa, que é a empresa KN aqui, vai ter permissão. Quando eu clico em concluir, ela é efetivada. Muito bem. Então eu consegui fazer o trabalho, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou zerar aqui as permissões, agora eu consigo, indo em permissões concedidas, eu consigo ver o Luiz Fernando, visualizar aqui, vejo que eu tenho um sistema ao qual esse usuário está habilitado, clico aqui, ele mostra qual é o grupo, e aí ele adicionalmente coloca aqui até as funcionalidades, isso aqui tem a ver com o ID de autorização, as funcionalidades que aquele grupo tem. Que ele não viu antes, mas estava ali no hall. Beleza, estou aqui, o Luiz Fernando tem acesso a esse sistema e a esse grupo para essa empresa. Beleza, eu vou zerar aqui agora por fora, tá bom? Eu vou dar um comandinho aqui e zerar por fora. Eu quero fazer rigorosamente o mesmo procedimento que eu fiz aqui para no meu Correios novo, tá? Eu zerei aqui, ó. Acabei de zerar, se eu vir aqui novamente, não há nenhum usuário, e aí a gente vai entrar no meu Correios, tá bom? No meu Correios, agora existe aqui, né? Estou logado com a mesma empresa, né? Teste empresa KN, o mesmo teste empresa KN que está aqui, e agora eu vou entrar aqui em delegação de acesso. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar, já de cara, que não tem nenhum usuário vinculado, então eu posso decidir
adicionar esses usuários. Então isso eu tenho que fazer. Então eu vou vir aqui e digitar exatamente como eu fiz no sistema anterior. Ele vai mostrar para mim o hall, não tem que ficar apertando pesquisar, digitar, abrir. Não, eu clico aqui em adicionar e pronto, ele já está adicionado. Caso eu queira adicionar outros, eu posso pesquisar outro, mas não é o caso. Eu quero voltar e fazer um exemplo análogo àquele. Vou clicar em voltar, já temos o Luiz Fernando Gaido aqui, e aí eu vou clicar aqui para vincular sistemas e permissões de sistemas a esse usuário. Quando eu clico aqui, ele já mostra todos os sistemas para mim, sem nenhuma burocracia. Não tem que ficar pesquisando ele de novo, nada disso. Ele já está ali na tela de usuários que estão adicionados. Essa tela de usuários adicionados, ela cresce, obviamente. Eu só tenho um agora, mas lá já estava complicado, né? Com um carinha já estava complicado. Eu venho aqui, clico aqui, vejo a relação de sistemas e de cara eu já enxergo qual que é o sistema, qual que é o grupo, os grupos que eu tenho permissão de delegar para esse usuário ou para qualquer usuário que eu quiser, CPF, né? Pessoa física. E aí eu tenho aqui uma opção de help. Se eu tiver alguma dúvida, mas o que esse sistema faz? Eu clico aqui. Por que eventualmente eu teria uma dúvida? Porque eu não sei o que o sistema faz, só tá a sigla aqui, eu não sei o que os grupos fazem, mas eu não deixo essa informação poluir a tela. Eu mostro a informação para o usuário que já conhece, aquele cara que já está no cotidiano ali e vê só o que ele precisa. Se eu tenho alguma dúvida e eu preciso visitar alguma coisa, eu clico aqui no Help. Cada sistema tem um Help. Eu clico aqui, ele abre o modal dizendo o nome completo do sistema, a sigla, né? Vou voltar aqui, ó. O que eu tenho aqui é a sigla, tá? Que é bem curtinha e que o usuário escovado, que conhece o sistema, não vai precisar, já sabe o que é. Mas o usuário leigo vai ter o nome do sistema, a sigla, a descrição do sistema, qual que é o endereço de produção, se houver, endereço de homologação, se houver, e aí quais são os grupos. Lembra que há 3 grupos aqui, ó, 1, 2, 3? Ele mostra uma descrição de cada um dos grupos para que não haja dúvida para o gestor o que ele está delegando ou não. E mais importante, né, enfatizando, né, eu já disse isso, eu não tenho que ficar escrevendo esse monte de coisa para aquele cara que já sabe do que está se tratando, do que se trata o assunto. Não encho a tela. Se o cara tem dúvida, ele aperta uma vez aqui, enxerga, toma a decisão, decide o que ele quer, entende, e aí ele vem aqui e delega. A delegação, como você viu, né, é só clicar nesse botãozinho. Já tenho a relação de usuários, clico no botãozinho, ele já mostra todos os sistemas. Essa lista de sistemas é menor do que a lista de sistemas que está disponível para os usuários aqui, no ID Correios. Por quê? Porque essa lista aqui, ela também abarca todos os sistemas que não tem grupos e que o usuário não teria a menor condição de fazer nada a respeito. Então, eu pensei, por que eu vou colocar uma lista de sistemas que nem está muito claro para ele aqui qual que tem grupo, qual que não tem grupo. Observe que a lista é bem maior. Qual tem grupo, qual que não tem grupo. Sendo que ele vai ter que ficar entrando um por um para ver o que tem. Então já limo essa relação de sistemas que não faria com ele, o gestor que está aqui não teria nenhum controle sobre isso, não precisaria. Então já tiro dele a relação de sistemas e mostro apenas aqueles sistemas que possuem um ou mais grupos ao qual que podem ser vinculados aos usuários que ele escolher. Beleza. Então como é que é a escolha? Gaido. Oi. Eu acho que é importante também frisar que nesse novo modelo do meu Correios, o usuário que está recebendo a subdelegação, ele não precisa fazer aquela validação, verdade, aquela confirmação da subdelegação, né? Uma vez que o PJ já cadastra ele, o cadastro já é feito de imediato. Exatamente. Ele recebe o e-mail só com a confirmação de que ele foi concedido o acesso e não solicitando uma confirmação. Exatamente. Como a gente viu no sistema anterior aqui, na primeira demonstração, ele estava lá aguardando alguma coisa, aguardando aprovação. Aqui não. Aqui eu digito no CPF e ele já vai estar aprovado. Eu não estou disparando o e-mail, tá bom? Nesse momento, dia 26 de fevereiro, às 10h30, eu ainda não disparo. Porém, a adição já é efetivada. Então, se a gente pegar aqui um outro CPF, eu vou pegar aqui um aleatório. Aleatório não, eu já peguei a de uma relação. Pode pegar o meu, posso pegar o seu, se você quiser, não tem problema. Pode colocar aqui, fala o seu CPF.
005 040 221 80. Beleza. Digitei, bem interessante também, digitei, ele já mostra aqui, não tem nenhuma burocracia, adiciono e esse cara já tá lá. Posso adicionar outro, eu vou vir aqui, pegar um CPF que eu sei que tem homologação, peguei aqui uma listinha, posso adicionar outro, se eu quiser. O sistema mostra para você adicionar outro, não há nenhuma dúvida do que eu devo fazer. Ou eu pesquiso outro, ou eu volto. Beleza, tá? Estão aqui os três. Se a gente recarregar, eu vou voltar aqui e ver as permissões concedidas, a gente vai ver que todos esses três caras, eles já estão verdinhos. Eles estavam vermelhinhos aqui, escrito aguardando autorização. Inclusive o campo do CPF estava escrito no campo do CPF aguardando autorização. O que é uma estranheza, né? É o campo CPF ou é um campo de informativo? Né? Ele escrevia aguardando autorização, é só voltar o vídeo que dá pra ver que está escrito aguardando autorização. Alguma coisa desse tipo. Então assim, era meio confuso. Essa soma de coisas, né? Cliques e acabava fazendo que você não entendia o que você estava fazendo, né? Eu mesmo, né, os que me consideram usuário avançado, tive bastante dificuldade de vencer as funcionalidades que estavam ali, né? Então, assim, imagine um usuário que não é tão tarimbado, né? Porque, né, o programador vai ver tela o dia inteiro. Então, beleza. Então aqui eles já estão habilitados, como você disse, Lorena, o e-mail não está sendo disparado, não fiz nada disso até agora. Beleza, então tá aqui a relação de usuários. Eu estava falando a respeito da lista de sistemas com o help aqui. Eu vim aqui e cliquei nesse botãozinho que significa, olha, quais são os sistemas que esse cara tem. Quando eu clico aqui, ele mostra a relação de sistemas com o help aqui, para que haja qualquer sanitização, qualquer resolução de problemas, de dúvidas. Inclusive eu acho que nem essas informações elas existiam no ID Correios, mas eram muito difíceis de você acessar, tá bom? Então elas estão aqui bem mais facilmente acessíveis. Então para que a gente possa habilitar determinado grupo a um usuário, basta você clicar no grupo, pronto, já está salvo. Você não tem que clicar, selecionar o usuário, clicar em prosseguir, clicar em salvar, clicar em confirmar, nada disso. Já está salvo. Isso significa que o Luiz Fernando, eu acho que foi o Luiz Fernando que eu cliquei agora há pouco, já está habilitado nesse sistema, nesse grupo. Vamos visualizar o efeito. A gente vê assim, de forma drástica uma redução na jornada do cliente para poder fazer todo o processo, né? Exatamente. De 300 cliques que ele tinha que fazer para poder fazer a permissão, conceder a subdelegação e depois vincular um sistema àquele subdelegado para uma tela só onde ele faz toda essa gestão. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Você deixou bem frisado, né? Eu quero que essa tela seja o mais simples possível, né? E aí, né, eu estudei para que isso acontecesse. Vamos ver o reflexo daquilo que eu fiz. Eu disse que supervisor internet é uma permissão que o Luiz Fernando tem. Vamos ver se isso se afetou. Eu estou no mesmo usuário, então eu clico aqui, a gente já vê que o Skoll está aqui como sistema, aí você tem que entrar de novo nesse cara, e aí você vê supervisor de internet. Ou seja, eu consegui fazer a mesma operação com poucos cliques. A gente fez aqui uma barriga, mas eu vou entrar aqui de novo, tá? Eu vou adicionar um usuário e dar uma permissão para esse usuário. Eu vou pegar um usuário do zero, eu viro aqui, ó, eu tô aqui em delegação de acesso, eu vou voltar aqui na home do meu Correios, é um menu que o meu Correios tem, chamado delegação de acesso, usuário, o PJ, só o PJ vai enxergar esse menu, só o PJ que tem contrato vai enxergar esse menu. Então quando ele clica aqui, ele vai ver a lista de permissionários que já existem, 3 usuários adicionados. Eu preciso adicionar mais um cara. Clica no mais, escolhe o CPF do cara, adiciona, volta, chega nesse cara, deixa eu ver aqui quem que é ele, entro na relação de sistemas e digo que ele faz parte do terceirizado do GST. Cliquei, feito, acabou. 15 segundos. Se a gente entrar aqui de volta e ver o reflexo disso, a gente vai ver esse cara aqui. Já está aqui, eu entro aqui,
Aí eu vejo que ele está nesse sistema tal, aqui, gestão de serviço, e aí tá lá terceirizado. Então, assim, é drástico. O que gastava minutos ali de compreensão, o cara lembrar o que ele tem que fazer, ter que ler algum tipo de manual para saber o que ele está fazendo, aqui é óbvio, é óbvio. Realmente intuitivo, totalmente intuitivo. Exatamente, exatamente. E é isso, Lorena. Essa é a proposta, né, Gabi, que a gente quer trazer para o Meu Correios, né? Exatamente. Um canal intuitivo, o cliente chega, faz o que precisa fazer, vai embora satisfeito. Isso, agora vai vir a cereja do bolo. A cereja do bolo é a seguinte. Eu gostaria de adicionar uma permissão para o Fabrício. Eu sei aqui que ele é terceirizado. Inclusive o sistema, quando você clica no usuário, você clica nele, ele já vai te mostrar, sem que você faça nada. Lá tem uma tela para você ver o que tem, outra tela para dizer o que você quer. Não, aqui é uma tela só, você vê o que tem e muda o que quer. Ah, não é mais terceirizado. Pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Vou voltar terceirizado e vou dizer que ele é técnico da área. Pronto, não tem mais o que fazer. Fabrício é isso. Eu vou recarregar a página aqui e vou mostrar. Se eu clico aqui, já está lá. Eu tirei o botão salvar, a necessidade de você ter que confirmar algum tipo de coisa. É tão fácil, é tão simples, que não faz sentido. Aqui é o gestor, é o cara que manda, ele que está dizendo o que tem que ser. Eu não preciso ficar criando várias telas para isso. Olha, você tem certeza que você vai fazer merda? Não, o cara sabe o que ele está fazendo, ele é gestor. Não é uma tela pra... A própria ação já confirma, né, o que ele está querendo fazer. Exato. E se você tiver alguma dúvida a respeito, você vai ter a informação imediata. Cliquei, vai ver o que tem, pronto, tá resolvido. Vai lá. Gabi, volta uma tela aí, por favor. Essa aqui? Aí essa coluna aí, permissões, indica quantos sistemas aquele usuário tem de permissão. Ainda não, viu, Lorena? Não. Essa tela eu vou deixar para depois das férias. Ok, mas a intenção é essa, né? A intenção é dizer quantas permissões já existem para aquele usuário, para que o gestor não tenha que... o que ele tem mesmo? Ele já tem uma visão dos caras que não tem nada ainda, que ele adicionou e acabou esquecendo. É muito útil no caso, né, de você adicionar vários usuários e depois você querer atribuir permissões para esse grupo de pessoas facilmente. Então, a ideia é essa. Eu ainda não fechei a ideia completamente, mas eu tenho a intenção de listar não por número de permissões, mas por ter permissão ou não, ou seja, ser binário, ou tem permissão ou não tem. E aí, ordenar primeiro por aqueles que não têm permissão, que provavelmente são os caras que você tem interesse ali, que acabou de adicionar, ou que você adicionou agora há pouco, mas não voltou, saiu. Aqueles caras que você ainda não falou, olha, esse cara ainda não faz nada no sistema. Mostrar esses caras primeiro, depois em ordem alfabética. Então, primeiro todos os usuários que não têm permissão, e dentre eles os em ordem alfabética, para facilitar encontrar o dado. Eu não criei ainda uma forma de você filtrar os que já estão adicionados, é muito simples, é só clicar aqui, criar uma caixa aqui, colocar para você poder digitar nome ou CPF, ele já vai filtrando. Não fiz ainda, mas já listar em ordem dos que não têm permissão primeiro e depois aqueles que têm permissão. Daqueles que estão empatados, ou tem permissão ou não tem permissão, esses caras empatados, eles são a mesma coisa, ordem alfabética. E aí com o filtro você encontra o cara que você quer. Eu tive muita dúvida no ID Correios, a hora que eu estava adicionando um cara, depois adicionando para colocar no hall das pessoas que eu quero colocar os sistemas, era muito complicado. O termo adicionar era ambíguo ali, tem várias telas com o botão adicionar, e eu não sabia se eu estava de fato adicionando o usuário, ao ID Correios, àquela empresa, ou se eu estava adicionando ele para fazer alguma outra coisa. Aqui não, aqui eu tenho a lista de usuários, eu vou ter um filtrinho aqui, né? Eu entendo, né, que haverá algumas centenas para algumas empresas, algumas centenas de usuários, e outros não, outros nem tanto. Mas vai ser um hall suficientemente gerenciável, né? Listando aqui primeiro aqueles que o gestor ainda não falou. O que esse cara vai fazer no sistema? Opa, tá aqui na minha cara que eu tenho que fazer alguma coisa com esses caras. Ou excluir, tá? Se eu clicar aqui para excluir, funciona também. Eu não fiz todos os testes ainda, mas dá para dar um exemplo bem interessante. Então, esse permissões, em vez de ser 0, vai ser ou sim ou não.
para que a gente entenda. Beleza, Lorena. Quando eu clico aqui, ele mostra para mim a relação de sistemas que esse usuário que eu cliquei tem permissões. Ele coloca em azul, né? Tá meio óbvio, né? Mas vou falar, tá em azul aqueles grupos que ele tem permissão e em branco aqueles que ele não tem. Beleza, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Selecionar múltiplos, não, né? Eu quero falar disso, é a última coisa. Mas eu quero falar... Bom, eu vou entrar aqui no Fabrício e vou deixar aqui que o Fabrício é supervisor da internet e no SCOL, e ele é prestador de serviço no STG Novo. Vai saber, né? Ele representa esses dois papéis aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a Yara. Só que para a Yara vai ser outra coisa. Ela não tem nada a ver com esses sistemas, ela tem a ver com o GST. Então ela é suporte do GST e ela também é ela também é operadora no FI. E ela também é gestora funcional no TMS. Pronto, ela representa outros papéis em outros sistemas. Beleza. Agora eu quero adicionar um perfil para esses dois caras. Eu cliquei checkbox, observe que eu cliquei no checkbox. Quando eu clico no checkbox, ele entende que essas opções que estão aqui marcadas e apresentadas individualmente para cada usuário não fazem mais sentido. Eu clico em uma, clico em outra, ele já mostra as mesmas opções no canto superior direito para não haver dúvidas de que você está prestes a executar uma operação em lote, com múltiplos usuários. Não há limite. Eu posso escolher todos se eu quiser, marcar todos se eu quiser, mas eu vou adicionar só o Fabrício e a Yara. Quando eu vejo a relação de sistemas e permissões de sistemas desses dois caras, o que o sistema mostra? Observa que ele mostra em cinzinha o supervisor de internet, não é nem azul nem branco, é um cinza. No STG Novo ele é cinza também. E aqui ele também é cinza e cinza e cinza. Por que ele é cinza e não é branco nem azul? Porque aqui eu estou numa relação de múltiplos usuários e eu gostaria de deixar claro para o gestor que esse perfil pelo menos um usuário tem. E aí ele indica ali uma corzinha. Se ele clicar para habilitar, ele vai habilitar para todos. Talvez ele não era o que ele queria fazer. Então eu vou fazer um testezinho aqui. Eu vou voltar e vou individualmente adicionar a mesma permissão para os dois caras. Por exemplo, no GST, os dois caras são suporte. Vim aqui no Fabrício, adicionei suporte, e eu vou na Yara e vou adicionar suporte também. Já tá adicionado, beleza. Agora eu vou selecionar os dois e ver quais são as permissões que este rol de usuários, que de 2, podia ser 10, 100, 200, tem. Aí ele vai mostrar em cinzinha aqueles que pelo menos um tem, ou seja, não é ninguém e nem é todo mundo. Alguém. Ele coloca em cinza. E aí o que todos têm na seleção, ele coloca em azul. Então fica muito claro numa única tela, sem que ele tenha que entrar, sair. Ai, que o cara é. Né? O ID Correios eu não vou nem simular, que eu tô sem saco para fazer isso. O ID Correios você tem que entrar numa tela para ver quais são os grupos que estão lá, depois entrar na tela para editar e decorada a relação de sistemas, de grupos, você tem que escolher os mesmos grupos que você quer e adicionar ou remover aquele que você não quer, que você quer, né? Eu tenho que fazer isso, você tem que enxergar. Eu vou entrar aqui agora no ver permissões concedidas. Eu vou aqui no Fabrício, por exemplo. O cara, ele tem que entrar nesse aqui, depois nesse aqui. É claro que na prática o gestor acaba olhando para um ou outro sistema, mas vamos supor que ele tenha o rol de sistemas todos e os perfis. Ele tem que entrar nesse cara, decorar que ele é supervisor de internet, aí falar, eu tenho que adicionar mais um perfil para ele, né? O Fabrício, se eu fizer isso, eu entro aqui, ele é supervisor, e eu clico aqui e acabou. Lá eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que entrar em outro menu, que não é o mesmo que eu fui agora há pouco. Aqui eu tive que ver permissões, entrar no Fabrício, entrar no sistema e ver que eu sou supervisor. Eu quero colocar mais um, quero falar que ele é operador. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conceder acesso em sistema permissionário e clicar aqui, digitar o que eu já tinha na tela. Eu tenho que pegar o CPF do Fabrício, evidentemente, né? Espero que seja o ID Correios dele, eu não sei.
Não, a pesquisa vai pro CPF aqui. Achar o cara, apertar OK, né? Eu vou pôr mais um grupo para ele. Escolher o cara de novo, clicar em prosseguir, e aí escolher o sistema, esse aqui, rolar até o final, nada disso me interessa, prosseguir, e aí eu tenho que decorar que por um acaso esse cara ele é supervisor e operador de internet. Ele já não vem marcado, né? E assim, e tem um bug aqui que eu não consigo fazer esse cara deixar de ser supervisor. Isso é um bug na logística aqui do ID Correios. Eu não posso. Mas ele é supervisor. Eu quero tirar supervisor. Não tenho desmarcar supervisor. Aqui deu uma travadinha aqui no ID Correios. Eu vou esperar gentilmente. Mas não tem como desmarcar. Eu tenho que revogar o acesso ao sistema. Né? E eu não sei o que dá para fazer aqui para desmarcar um cara. Aqui não. Aqui você vem e simplesmente diz que ele é e não é mais. Pronto, acabou. Ele já tá lá no banco de dados, armazenado bonitinho. E aí os sistemas que vão utilizar o ID autorização saberão disso. E aí as permissões, na hora que o usuário se logar, estarão adequadas. Caramba, travou aqui o ID Correios. Eu vou... ele travou e travou bonito. Eu vou ter que apertar um botão aqui para recarregar a página e ver se ele volta para a vida. Mas é normal isso daqui, ó. Acabou, serviço disponível. Será que dessa parte? Então tá disponível, caiu. Aqui eu não vou falar nada, que isso daqui não é privilégio do ID Correios. Ele morreu e talvez ele volte só na segunda. Mas já deu para representar bem qual que é a ideia. Eu vou agora apresentar rapidamente como que esse sistema se comporta em celular. Como é que ele se comporta em celular? Quando a gente vem aqui no meu Correios, eu venho aqui delegação de acesso, ele mostra para mim a relação de usuários. Aqui ele não mostra uma tabela porque não cabe, mas fica fácil, 4 usuários adicionados. Eu posso, observa que ele some com o logo do... Isso aqui já acontecia também em desktop, mas ele some com o logo dos Correios provisoriamente. A gente sabe que está no Correio, o usuário sabe que está no Correio, eu posso enxergar isso daqui eventualmente, mas agora é muito precioso esse espaço e eu gostaria de utilizá-lo na minha usabilidade, na minha interação com o usuário ali, para que ele não se perca. Então eu removo o logo da empresa, coloco aqui o título no topo, não preciso colocar aqui letras enormes, garrafais, dizendo que ele está naquela tela. Não, está aqui no topo, ocupando espaço, e ele tem aqui condições de operar. Por exemplo, Fabrício Perfeito. Se eu clicar nesse checkbox aqui, olha o que ele faz. Eu clico, ele muda o contexto para mim do menu, de acordo com a operação que eu fiz. Isso é intuitivo, o usuário vai entender que há um usuário selecionado. Eu posso clicar em 2, eu posso clicar em 3. Mas tem um checkbox aqui, se eu clicar em todos? 4. Que legal. Então você sabe que são todos os usuários que estão selecionados. É muito intuitivo isso. Você, usuário, já viu isso em algum lugar, em algum aplicativo. Não há necessidade de um manual para explicar o que passou na cabeça do time de desenvolvimento ali, se esse time de desenvolvimento fizer algo que é conhecido do mercado, que você encontra num aplicativo do celular. Então fazendo isso, você já ganha o usuário. O usuário não precisa de treinamento, sendo que você está... tentando criar padrões de acesso e usabilidade que são muito bem conhecidos por eles. Então eu venho aqui, eu clico no X, o X indica que eu já desmarquei a seleção, cliquei em algum, cliquei em todos, pronto. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, e clicar para ver a relação de sistemas. E aí ele vai mostrar a relação de sistemas. Espero que nenhum banco de dados ou componente tenha caído. Aí beleza. Aí ele mostra a relação de sistemas do mesmo jeito, só que do mesmo jeito não, né? Os mesmos dados de uma outra forma. Em vez de ser uma tabela, é uma lista de sistemas com os seus respectivos grupos. Cliquei, pronto, já está feito. Esse cara é esse aqui, esse cara é esse aqui. Tem gente que tem gente que não é. Eu não tenho certeza, então eu não vou clicar. Às vezes eu vou atribuir para alguém que eu não quero, ou terminar de atribuir para todos ali, mas o usuário vai saber do que se trata. Tem uma dúvida? Clicou na dúvida, ele abre o modal, tem uma rolagenzinha indicando, né, nome, sigla, descrição, os endereços e aí quais são os grupos, todos indicados aqui, o que fazem cada um. Então é bem prático. O botão voltar funciona, tá? O botão voltar,
ele funciona, eu vou clicar no botão voltar de novo, e o botão voltar aqui no navegador, ele representa o voltar do celular também, tá? Se você tem um Android, celular com Android, e apertar o botão voltar sem clicar na setinha, ele vai voltar de fato sem quebrar a navegação. Então eu cliquei em voltar, ele voltou para home, eu clico em delegação de acesso, por exemplo, venho para cá, clico nessa tela de sistema, quando eu clico em voltar, ele respeita, ele volta para a tela anterior. Mais uma curiosidade aqui, a velocidade do carregamento das telas, ela é muito instantânea, porque eu já crio as telas que vão ser utilizadas no módulo inteiro de delegação. Quando eu clico aqui no mais, ele na hora mostra para mim a relação de a tela para adicionar o usuário. Não há você não tem que nem piscar. Quando eu clico em voltar, na hora ele já mostra de volta, porque eu já tenho tudo pré-carregado, porque a probabilidade do usuário utilizar aquela tela é tão grande que por que eu vou esperar carregar outra tela? Então todo o mecanismo de performance para que isso seja o mais rápido possível foi desenhado com base no provável. Quando eu clico aqui para ver os sistemas, a mesma coisa. Ele já mostra bem rápido, quando eu clico em voltar ele já volta imediatamente e por aí vai. Né? É isso, Lorena. Você pode acessar o ambiente de homologação agora. Qualquer um pode acessar o ambiente de homologação agora, com um perfil ali de uma empresa jurídica, de uma pessoa jurídica, que eles terão permissão para delegar acesso, revogar acesso. Fazer os testes, né? E fazer os testes. Não vai conseguir agora, nesse momento. Não, fazer tranquilo. a comprovação com. Ah, voltou ali. Foi um soluço aqui. Né? Mas tá aqui, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Esqueci de uma coisa. Esse botãozinho aqui, ele é o botão, obviamente, para você selecionar todos ou desmarcar todos. Tá? Todo cuidado. Como isso aqui é um cabeçalho azul, mantendo o tema do correio, eu fui lá e fiz o checkbox aqui ser branco. Né? Isso aqui não é de graça. Tudo pensadinho. Né? Aqui é cinza e aqui é branco. Né? Então, assim, tudo pensadinho para que não quebre o layout da empresa. Eu adicionei coisas no layout para construir essa tela que não estavam presentes naquele PDF da marca. Mas eu respeitei a marca, respeitei as cores. Isso não estava no bunker, não estava já construído não no estava bunker. no bunker. É bom que você já deixa lá padronizado. Exatamente. Para que forem utilizar, né, para os sistemas já Exatamente. possam fazer uso. Como eu concentro, né, a responsabilidade atualmente de cuidar do bunker, que é o padrão visual da empresa, né, sistemas, tanto o PHP quanto o Java, o pessoal do Java, eles incorporam isso à medida que eu vou atualizando lá. Estou no meu Correios, então fica fácil. Eu crio alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa que vai poder ajudar em termos de usabilidade, de facilidade, eu consigo ir lá, eu mesmo lá, e colocar dentro do bunker, e eventualmente, se isso for algo que agradar os usuários, agradar os gestores e principalmente os usuários, eu coloco na frente os caras, se isso for interessante, a gente coloca como um padrão, cria vídeos e tal, para que os outros programadores possam absorver esse tipo de conhecimento, que é diferente, né? Aqui são telas com menus voltar aqui, que não existiam no bunker até então. E aí a gente vai inovando. E vai ampliando isso para todos os sistemas, né? Até mesmo porque o meu Correios é o canal padrão para o cliente, né? O canal de entrada do cliente e esse padrão que está sendo incorporado no meu Correios é o padrão que todos os outros sistemas vão ter que aderir. Então, a responsabilidade nossa é muito grande mesmo.